que mais desestabiliza um narcisista não é o confronto, nem o grito, nem a tentativa de fazê-lo entender. O que realmente o faz estremecer por dentro é quando você mostra que não está mais disponível para o jogo dele. E existe uma frase simples e direta que faz isso com precisão cirúrgica. Essa frase não é uma ameaça, não é um desabafo. Ela não pede explicações, não cria drama e não deixa brechas para manipulação. Pelo contrário, ela corta o ciclo pela raiz. E é exatamente por isso que quando você a diz com firmeza, o narcisista sente medo. Medo de perder o controle, de não conseguir mais te puxar para o ciclo de confusão, culpa e desgaste emocional que ele tanto precisa para se manter por cima. Hoje, você vai descobrir qual é essa frase, por que ela funciona e como aplicá-la para virar o jogo com elegância e poder. E quando isso acontecer, você não só se protege de recaídas, como também começa a recuperar o que ele tentou tirar de você, sua paz, sua lucidez e a sua voz. Por muito tempo, você tentou argumentar, se explicar, mostrar o quanto estava sendo injustiçado. Talvez tenha chorado, gritado, implorado por empatia. E cada vez que fazia isso, o narcisista parecia ficar mais forte, como se sua dor o alimentasse, como se sua tentativa de consertar a relação só o deixasse mais confortável no papel de superior. Isso acontece porque o narcisista não se abala com o caos. Ele se alimenta dele. Ele se sente seguro quando você está desequilibrado, quando perde o controle, quando reage, quando tenta provar seu valor. Nessas horas, ele sorri por dentro, porque ainda domina a sua reação. Mas o que realmente o assusta, o que mexe com as estruturas internas dele, é o seu silêncio, a sua firmeza, a sua presença serena que não pede, não implora, não se justifica. Quando você para de se explicar, ele começa a entrar em crise. E é nesse ponto que entra o poder da frase que vamos revelar neste vídeo. Uma única sentença, sem gritos, sem drama, que quebra o ciclo, que interrompe o script que ele conhece tão bem. Porque quando você diz essa frase, está dizendo muito mais do que palavras. Está dizendo, eu me vi, e eu não volto mais para esse lugar. O narcisista teme a sua clareza. Teme o dia em que você para de reagir e começa a enxergar. Porque nesse dia, tudo muda. E é isso que vamos construir, passo a passo, até o momento em que a frase for dita. Porque quando ela sair da sua boca com verdade, ele vai sentir. O narcisista está acostumado a ler você como um livro aberto. Ele sabe como você reage, como se justifica, quando cede e até quando vai implorar por mais uma chance. Ele observa seus padrões, testa seus limites e mede cada resposta emocional para garantir que você continue no lugar que ele precisa, vulnerável. Mas quando você começa a mudar, não só nas palavras, mas no olhar, no tom, na postura, ele sente. Não entende de imediato o que está acontecendo, mas sente que algo escapou. Você já não reage como antes, já não responde com desespero. Já não se emociona com os mesmos gatilhos. E isso mexe com a base do que o sustenta, o controle emocional. É nesse momento que o narcisista começa a ficar inquieto. Ele percebe que algo está diferente, mas não sabe exatamente o que. E o medo entra em cena. Medo de perder o domínio que ele achava eterno. Medo de ver você se afastando sem deixar rastro. Medo de não conseguir mais puxar as cordas que sempre funcionaram. E aqui está o ponto mais importante. O narcisista não teme você porque você grita, chora ou implora. Ele teme quando você se torna imprevisível emocionalmente. Quando ele já não consegue prever o que virá. Quando você deixa de responder ao script. É nessa fase que ele vai tentar reverter a situação. Pode se fazer de vítima, pode tentar ser gentil, até assumir erros, não por arrependimento, mas por medo de te perder como peça funcional no jogo dele. E é nesse momento de vulnerabilidade oculta que a frase certa, dita com firmeza, desarma tudo. Você já começa a sentir o poder dessa mudança, mas a verdadeira virada ainda está por vir. Ele te testou, te empurrou ao limite, te manipulou. E agora, quando você não responde como antes, ele começa a entender. Algo se quebrou.
Só que dessa vez, não foi dentro de você. Foi dentro dele. O silêncio que antes era seu castigo, agora é a sua proteção. A calma que ele interpretava como fraqueza, agora é força. E isso o confunde porque o narcisista entende tudo como jogo, ele perde o tabuleiro. É nessa hora que ele tenta novas estratégias. Pode tentar despertar sua culpa, relembrar momentos bons, dizer que sente sua falta. Vai criar situações para te provocar, para testar se você ainda está ali, mesmo que em dor. Porque ele não quer só saber que você está por perto. Ele quer saber que ainda tem o poder de te desequilibrar. Mas o que ele encontra agora é outra versão sua. Uma versão que não grita, não explica, não responde. Uma versão que apenas observa, com clareza. E é nesse momento, quando ele percebe que te perdeu por dentro, que o medo verdadeiro nasce. Não é um medo de perder você como pessoa. É o medo de perder o reflexo de controle que ele via em você. E aí chega o ponto exato. O momento em que você não precisa dizer muito. Uma frase curta, mas firme, que sela o fim do jogo. Que marca o encerramento silencioso da dominação emocional. Que mostra de forma clara que agora quem tem o controle é você. E essa frase vem a seguir. Sim, é simples assim. Mas quando dita com verdade, com calma e com convicção, essa frase é devastadora para o narcisista. Isso não funciona mais comigo. Ela não é uma resposta emocional. Não é um ataque. Não é uma tentativa de causar dor. É apenas uma constatação. E é exatamente por isso que machuca tanto. Quando você diz isso, está dizendo que o jogo acabou. Que ele não tem mais o poder de te manipular, de te afetar, de fazer você duvidar de si mesmo. E essa é a maior ameaça para o narcisista. Perder a capacidade de controlar sua mente e suas emoções. Essa frase carrega um recado silencioso, mais profundo. Eu te enxerguei. Eu entendi o que você faz. E não aceito mais. Ela remove o solo emocional onde ele pisava com segurança. E por mais que ele tente retomar o controle, nada será como antes. Porque o encanto que ele tinha sobre você foi quebrado. E não importa se ele ri, se debocha, se ignora ou finge que não se importou. Por dentro, ele sentiu. Porque o narcisista entende o que essa frase significa. Ela não é sobre ele, é sobre você. E sobre a decisão que você tomou de sair do ciclo. De fechar as portas emocionais. De não voltar. Isso não funciona mais comigo. Dita com firmeza, com serenidade e sem precisar se justificar. Essa frase encerra o espetáculo. E o que sobra do outro lado é um silêncio. Um silêncio cheio de medo, frustração e, principalmente, impotência. Quando você diz, isso não funciona mais comigo, o narcisista vai sentir. E você vai ver isso nos olhos, na postura, na mudança de comportamento. Mas não espere que ele reaja com sinceridade. Ele pode rir, pode debochar, pode até fingir que não entendeu. Mas entendeu, e está em alerta. A primeira reação dele será testar seus limites. Ele vai tentar ver se a sua frase foi real ou apenas um blefe emocional. Vai provocar, manipular, tentar te fazer recuar com medo, culpa ou saudade. Pode parecer carinhoso, atencioso ou até se mostrar arrependido. Mas essa tentativa de reconexão não é sobre amor. É sobre retomar o controle. Se ele perceber que a frase foi firme, que você não está mais acessível, o desespero começa a tomar conta. O narcisista entra em crise silenciosa, porque ele entende que perdeu aquilo que mais precisava, sua vulnerabilidade emocional. E aqui entra o seu maior desafio, manter a sua postura. Não responda às provocações, não se explique, não caia em armadilhas emocionais travestidas de carinho. E principalmente, não tente convencê-lo de nada. Essa frase não é uma negociação, é uma decisão. A força dela está na continuidade. Você precisa ser coerente. Precisa seguir mostrando, com ações e com presença, que o que antes te afetava agora não tem mais espaço. Isso não significa ser frio ou indiferente. Significa ser firme, maduro e consciente do seu valor. Essa é a parte onde você se reconstrói.
onde sua identidade começa a florescer fora do ambiente tóxico, onde você aprende a colocar limites sem precisar gritar, onde você finalmente entende que o verdadeiro poder está no que você não aceita mais. Agora que você entendeu o poder dessa frase, chegou a hora de aprender a usá-la no mundo real. E aqui está um ponto fundamental. Dizer "isso não funciona mais comigo" não é sobre criar uma cena, nem dramatizar. É sobre alinhar o que você diz com o que você vive. A força dessa frase está na coerência. Quando ela sai da sua boca, ela precisa refletir uma mudança real dentro de você. Vamos imaginar uma situação comum. O narcisista tenta se reaproximar por mensagem. Ele pode escrever algo sutil, jogar uma indireta, trazer uma lembrança ou até parecer gentil. Mas, no fundo, o que ele quer é testar se ainda tem acesso ao seu emocional. Em outros tempos, você responderia: talvez se explicasse, talvez se descontrolasse. Mas agora, tudo mudou. Você lê a mensagem, respira fundo e com tranquilidade escreve: "Isso não funciona mais comigo." Sem se estender, sem se justificar, sem abrir espaço para manipulação. Apenas isso. O impacto disso é enorme, porque ele esperava a versão antiga de você. Aquela que ainda acreditava que precisava se defender, provar algo, mostrar que era boa o suficiente. Mas o que ele encontra é um limite. Um muro emocional que ele não estava esperando. E por mais que tente disfarçar, ele sente que perdeu. Esse mesmo padrão se aplica em outros contextos. Quando o narcisista é alguém da sua família ou alguém com quem você tem filhos, a convivência exige ainda mais firmeza emocional. Ele vai usar a intimidade, os laços, as obrigações, tudo para tentar invadir seu espaço. Pode disfarçar controle com preocupação, pode chamar invasão de sinceridade. E é aí que você olha com calma e diz, olhando nos olhos: "Isso não funciona mais comigo." Ele pode rir, pode tentar te desestabilizar, mas o recado está dado. E no ambiente de trabalho, quando o narcisista é um colega, um líder ou alguém com influência no seu ambiente profissional, o jogo muda, mas o padrão é o mesmo. Ele testa limites, usa o tom de voz, manipula com culpa e tenta te desestabilizar diante dos outros. Nessa hora, sua firmeza vale ouro. Você não precisa confronto. Basta olhar com clareza e dizer: "Isso não tem mais efeito sobre mim." Ou, se preferir manter seco e direto: "Isso não funciona mais comigo." Você mantém sua postura, sua dignidade e sua autoridade interna, sem perder a compostura. A verdade é que essa frase parece simples, mas para alguém que sempre teve acesso livre à sua emoção, ouvir isso é como uma porta sendo fechada na cara, com silêncio, mas com impacto. E não se trata apenas de dizê-la uma vez. A força real está na repetição emocional, em manter essa energia nos dias seguintes, em continuar agindo de acordo com a decisão que essa frase representa. Porque viver nessa frase é mais importante do que pronunciá-la. É não voltar atrás por saudade, é não responder por impulso, é não abrir exceção esperando que dessa vez vai ser diferente. Você passa a se questionar de outro jeito: "Isso me fortalece ou me enfraquece? Essa conversa me alimenta ou me esgota? Essa presença me acolhe ou me confunde?" E a cada resposta sincera, você reafirma o limite. É nessa consistência que a cura acontece. A frase "isso não funciona mais comigo" se torna uma linha emocional que você não cruza mais. Não por orgulho, mas por amor próprio. Ela deixa de ser uma reação e passa a ser uma filosofia de vida. Uma escolha consciente de não participar mais de histórias que te apagam, de não servir mais como combustível emocional para quem só sabe te consumir. E o mais bonito de tudo é que você não precisa convencer ninguém disso. Não precisa que o narcisista entenda, concorde ou aceite. Essa frase não é para ele. Ela é para você, para marcar o início da sua nova etapa. Uma etapa em que você escolhe todos os dias respeitar o que sente, confiar no que vê e proteger a sua paz. Essa é a sua verdadeira liberdade. Você não precisa mais se justificar, nem esperar que ele entenda, nem tentar consertar o que sempre foi desequilibrado desde o começo. O ciclo só continua enquanto você responde. E o fim desse jogo começa com uma escolha simples: parar de ceder, parar de reagir
e começar a se proteger. A frase "isso não funciona mais comigo" não é sobre causar medo, é sobre mostrar para você mesmo que agora é diferente, que você se viu, que você entendeu e que agora você escolhe a sua paz, e não mais a guerra emocional disfarçada de amor. Essa frase é o começo de uma nova história, uma onde você não precisa mais andar em ovos, nem carregar a culpa pelos desequilíbrios do outro. Uma história em que você é o centro da própria vida, e não mais um satélite girando em torno do caos alheio. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo, agora eu escolho a mim. Esse comentário pode parecer simples, mas é um ato simbólico, um marco. Ele representa um momento em que você decide romper o ciclo e assumir o controle da sua jornada emocional. E se você quer continuar aprendendo como se libertar das armadilhas do narcisismo e se fortalecer por dentro, inscreva-se no canal, ative as notificações e explore os conteúdos que preparamos para você. Aqui você não está sozinho. Aqui você vai encontrar respostas, acolhimento e, principalmente, direção. Você merece viver com leveza, com respeito e com verdade. E esse caminho começa por uma escolha. Hoje, essa escolha está nas suas mãos. Até o próximo vídeo.